Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao 5º Congresso Nacional de Direito Digital. E hoje estamos aqui com o professor Coriolano Camargo. Ele vem falar hoje com a gente sobre os desafios do desenvolvimento pessoal na era digital. O professor Coriolano, ele é PhD, advogado, diretor titular adjunto do Departamento Jurídico da Fiesp, conselheiro estadual eleito da OAB de São Paulo de 2013 a 2018 e presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB de São Paulo até 2020. É isso, né, professor? 2018 e da OAB São Paulo Butantã agora até 2021, começando em 2019. Perfeito. Ele também é mestre em Direito na Sociedade da Informação e certificação internacional na The Higher Technology Crime Investigation Association. Ele é doutor em Direito com certificado internacional em Direito Digital pela Cadwell Community College and Technical Institute. Professor e coordenador nacional do Programa de Pós-Graduação em Direito Digital e Compliance da Faculdade Damásio. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, meu querido professor Leonardo Cisne. Parabéns mais uma vez pela sua palestra. Gostaria de agradecer, em nome da Digital Law, da OAB São Paulo Butantã, a todo o carinho que nós recebemos nesse congresso. Agradecer aos professores, Carlos Afonso, o professor Cleobert, professor Aldo, agradecer, enfim, a todos os mestres que estiveram aqui, a doutora Viviane Maldonado, fica agora difícil nominar todos os queridos professores. Os desafios do desenvolvimento pessoal, ele passa pela educação na era digital, como a sociedade pode desenvolver um paradigma de reprodução do desenvolvimento digital e dando autonomia para o educando. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos ensinar a nossa sociedade a pensar de forma digital, ou seja, a pensar sobre aquilo que nós temos em relação ao nosso conteúdo, ao nosso perfil digital. Todos nós hoje temos um avatar, nossos perfis digitais, né? E o grande desafio, justamente hoje, está em comunicar a linguagem que eu quero passar para as empresas, para a sociedade, para a escola, para os meus pais, em relação aos meus professores, em relação aos meus perfis digitais. Até pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, as pessoas estavam realmente querendo, os jovens tinham que esquecer os seus perfis digitais antigos, porque eram muito ousados, porque eles não conseguiam vaga em determinadas faculdades, em determinadas empresas, porque o seu perfil é a sua própria personalidade, é sua essencialidade. Então, esse é um grande desafio hoje que nós vivemos. O MEC incluiu o direito digital como disciplina obrigatória, o Leonardo até falou sobre isso, né? E hoje nós também temos um grande desafio, que é o alcance dos direitos dos titulares na era da proteção de dados. Qual é o alcance? E qual é a limitação, né? O legítimo interesse hoje, como que ele pode se comunicar, entrar em consonância com esse alcance dos direitos dos titulares na era da proteção de dados, né? Eu trago aqui alguns dados do Congresso: 275 mil pedidos para autoridades de proteção de dados, foi trazido pelo professor Fabrício, né? Aqui não falamos dos direitos solicitados aos programas de conformidade, a outras agências, não, né? Só realmente o mapeamento que ele fez. O maior desafio, ele coloca, será realmente atender esse direito dos titulares, trazer um pouco de LGPD aqui do que nós mapeamos no nosso congresso, fazer um balanço, que é o que me cabe, né? Nós temos também que respeitar todos os valores e princípios de todos os setores da economia, ou seja, isso não foi contemplado nesse manual de procedimentos e instruções técnicas que foi colocado pela ANPD. E não tem esse nome, e deveria ter.
Manual de Instrução em Procedimentos Técnicos para Adequação das Empresas na Lei de Proteção de Dados. Esse seria um termo mais técnico, mais adequado ao que se propôs, né? Não um guia, né? Mas um manual de procedimentos técnicos e instruções. O Ministério Público tem o seu, a Polícia Federal tem o seu, o Poder Judiciário tem o seu, e a NPD tem que ter esse manual, e também interno e externo, tá? Direito de existência ou de acesso aos dados, né? Temos que nos comunicar, sabemos hoje um desafio de perguntar para a pessoa, né, para a pessoa jurídica, para a pessoa natural, onde estão e a quantidade de documentos hoje que são gerenciados por ela, né? O desafio de comprovar, né, colocou o Renato Leite Monteiro, de comprovar a sua identidade como titular, ou seja, eu preciso dar mais dados, né? Ainda mais dados, mas esses dados ficam limitados a esse uso, a essa comprovação. Para garantir o meu direito, preciso fornecer acesso, fornecer dados, para que eu possa, aliás, para que possa ser fornecido o acesso, né? O direito de atualização de dados do Serasa, o Faleiros hoje falou sobre inteligência artificial, e eu queria colocar um ponto importante. O TST, essa semana, limitou o uso, o acesso à auditoria ao sistema de algoritmos da Uber. Eu acho que é uma decisão que traz muito pouco transparência para a nossa sociedade, fazendo uma crítica construtiva aqui, minha, pessoal, uma análise minha, como eu já fiz em outras ocasiões, com decisões do STJ e de outros tribunais, que limitam a delimitação ética como está sendo trabalhada hoje o algoritmo, a inteligência artificial, as metodologias do Uber. Isso pode ficar em segredo de justiça, mas uma hora vai ter que ser periciado, uma hora isso vai ter que se ter uma confrontação ética com essa questão, né, de como funciona o aplicativo, até porque nós sabemos de verdade se há vínculo de subordinação, se não há. Essa é uma questão que está em aberto ainda nos nossos tribunais, né? Até para sabermos, né, quais são o cancelamento, a delimitação dos meus dados que estão trafegando dentro da Uber. Eles vão ter que prestar contas disso agora, né? O que se fala hoje como proteção de dados, se falava ontem como segurança da informação. E essas bases legais diferentes para a segurança da informação em diversos países, Estados Unidos é de um jeito, na Europa é de um jeito, né? E preencher todas essas agendas regulatórias está tornando o direito digital como o direito tributário no Brasil, que está sofrendo agora uma reforma tributária. Ou seja, nós temos um emaranhado complexo de legislação hoje, que gira em torno do Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, as regulamentações do Banco Central, as regulamentações da CVM, o Código Eleitoral, os códigos militares, Código de Processo Civil, e colocar aqui um desafio para a nossa sociedade dentro de um mercado de 17 bilhões. Criarmos aplicativos para coleta, armazenamento, preservação e disponibilização de provas digitais. Todos nós temos que ter uma empresa ou o nosso próprio aplicativo que faça a coleta privada dessa prova. Lembrando que o advogado tem fé pública. O advogado, com o advento da lei do processo eletrônico, em 2006, passou a certificar todos os documentos que sobem para o PJE, dando autenticidade a eles. E na reforma do Código de Processo Civil de 2005 e 2006, eu era aluno da PUC, em processo civil, nessa ocasião, e fazia mestrado simultaneamente, para conhecer as reformas do Código de Processo Civil. O advogado passou a ter fé pública certificando a assinatura do seu cliente, não necessitando mais do reconhecimento de firma.
né, da famosa chancela para o que o advogado tinha que comprovar que ele estava sendo contratado, que era legítima aquela assinatura, completamente desproporcional e desnecessário, né? O foco do problema, né? O foco do problema hoje é analisarmos as mudanças ocorridas na sociedade a partir da incorporação dessas tecnologias da informação e comunicação no cotidiano das pessoas e como isso influencia os nossos perfis digitais. Outra questão também, o poder do cybercrime. Após as mudanças ocorridas na sociedade, com essas incorporações no cotidiano de todas essas informações, o crime cibernético no Brasil, segundo a Polícia Federal, ele é mais lucrativo do que o narcotráfico, ele é mais lucrativo do que o roubo de cargas. Todos os grandes crimes financeiros hoje passam pela internet, pelo cybercrime. Lembrando que o Brasil inaugurou o seu cabo submarino, né, há poucas semanas, e que as informações agora, nossas informações, não precisariam passar mais necessariamente pelos Estados Unidos, pela NSA, pela CIA, pela NASA, pela NSA, ou seja, nós teríamos um canal direto com a União Europeia, né? O crime cibernético ele se origina na ausência, na falha da educação digital e dos problemas que podem decorrer do uso inseguro da internet sem a devida orientação. Nós falhamos enquanto sociedade e formamos uma fábrica de cybercriminosos. Outro grande desafio, a falta de treinamento, a ausência de treinamento para o uso das redes sociais. Nós cobramos dos nossos funcionários, das empresas, aquilo que nós não oferecemos, né? O cidadão está ali na frente do juiz e ele foi dispensado por justa causa porque usou indevidamente a rede social. Muito bom, ótimo. Aí o advogado de defesa, ele diz, o senhor assinou o manual de procedimentos técnicos da empresa? Assinei. O senhor estava ciente? O senhor recebeu o treinamento? Não. Senhores, você entregar um manual de instruções e procedimentos técnicos de como você agir nas redes sociais sem ter os devidos treinamentos regulares, torna inválido esses documentos. Quem disse? Eu disse. Eu disse. Eu entendo assim. Da leitura da jurisprudência hoje, no que tange ao direito do trabalho. Eu não sou especialista em direito do trabalho, estou como a doutora Leila. Não quero chegar a tanto, né? Mas eu faço uma análise do direito digital com o direito do trabalho. Lembrando que o direito digital se comunica com todos os demais ramos do direito, como a professora Patrícia Peck gosta de dizer, ele é transversal, né? Muito bacana. A ausência, desafio, Leonardo, a ausência da cultura da proteção de dados, da segurança da informação na nossa sociedade. Nós não conseguimos desenvolver essa cultura hoje e temos legislações avançadas que nos cobram as empresas, né? Outro desafio que foi colocado pela desembargadora Denise, eu coloquei, e pelo professor Fabrício. Os advogados correspondentes, a boutique jurídica, ela está sujeita à lei de proteção de dados? Está. Mas nós temos a OAB como órgão fiscalizador que vem antes da ANPD, e eu perguntei para o doutor Fabrício, é justo o órgão de controle, a ANPD, ter um exercício direto? Ele falou, olha, Coriolano, pelo menos o manual de procedimentos e instruções, que é o guia, não fala nada acerca da advocacia e deveria contemplar a advocacia. A doutora Denise, a desembargadora Denise, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, uma das maiores autoridades no que tange a proteção de dados, disse que é uma usurpação de competência se a ANPD for regular diretamente a advocacia. E aqui eu faço um alerta à OAB Nacional
eu faço um alerta à OAB de Santa Catarina, eu faço um alerta à OAB Amazonas, um alerta à OAB São Paulo, onde eu sou inscrito, tenho muito orgulho de fazer parte da OAB São Paulo, maior seccional, que eu pude liderar o direito digital, o direito eletrônico, por 12 anos. Né? Senhores, a OAB ela não está sujeita ao crivo do Tribunal de Contas da União. É uma briga que se estende no STF há mais de 10 anos. E o argumento do STF é de que nós somos uma profissão constitucional, histórica, única, nós somos órgão sui generis. O que é sui generis, senhores? Nós somos do aparelhamento estatal e, ao mesmo tempo, não somos autarquia. Nós tangenciamos a iniciativa privada, mas exercemos um munus público. Então, nós não nos encaixamos na LGPD, nem como poder público, nem como iniciativa privada. Nós somos sui generis, senhores. Somos uma modalidade única de associação. Senhores, eu peço que os senhores, como desafio lançado por mim, leiam os acórdãos, leiam todos os acórdãos que puderem ler, que tipificam em relação a hoje o que nós temos, a adequação das OABs ao que entende o Tribunal de Contas da União. Senhores, nós não temos verba pública para sermos fiscalizados. Nós somos uma atividade única, constitucional, diz o STF. Quando eu lancei meu artigo, foi um escândalo. Né? A OAB não está sujeita ao crivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E não está mesmo, senhoras e senhores do júri. Porque nós... E outra questão. E se formos, a OAB também é órgão de pesquisa. É órgão de pesquisa, avaliação e fiscalização. Nós temos agora um outro órgão fiscalizador dos dados dos escritórios de advocacia, que são sigilosos na relação cliente-advogado. Como é que vai ser isso? Como disse o doutor Fabrício Mota, isso na prática vai ser muito complicado, vai ser muito complexo. E as pessoas parecem querer fechar os olhos e não enxergar essa questão, doutor Cisne. E isso é muito complicado. Não basta chegar, olha lá, o professor Coriolano, etc., escreveu um artigo, né? Era um absurdo quando foi lançado. Né? Agora parece que nem tanto. Né? Parece que as pessoas agora estão acordando um pouquinho mais. Então, seccionais da OAB, senhores conselheiros federais, senhores conselheiros estaduais, senhores presidentes, não vamos enfraquecer a nossa instituição. Não vamos enfraquecer a Ordem dos Advogados do Brasil. Nossa profissão e nossa entidade ela é sui generis, ela não pode ter um controle direto, imediato, fiscalizador. Contas são dados também, e esses dados não passam pelo Tribunal de Contas. Agora, nossos dados vão passar para a NPD? Eu não entendo como que isso se conecta, como isso tem juridicidade, senhoras e senhores. Este é o maior desafio que eu lanço aqui no nosso Congresso de Direito Digital. Muitos alunos meus estão reescrevendo o meu artigo do Migalhas. Tá? Se você tem alguma contribuição, por favor, nos envie a sua contribuição. A sociedade e o Estado, elas falharam no seu dever de promover educação digital de qualidade nas escolas, então hoje nós temos também um número enorme de delinquentes virtuais, como disse o Valim, os haters. Eu odeio tudo, disso, daquilo outro, e isso é conteúdo protegido pela dignidade da pessoa humana, que é regra de aplicabilidade imediata, e os provedores de conteúdo têm que tirar imediatamente, até porque nós temos a lei de direito de resposta, do Requião, do Paraná, a lei do direito de resposta. Vocês vão no meu LinkedIn, tem 18 páginas dizendo como é na Espanha, Portugal, Holanda, em várias partes do mundo, como é a lei do direito de resposta.
A lei do direito de resposta diz que o conteúdo deve ser removido, deve ser retificado totalmente, integralmente. Eu posso retificar a informação, eu posso modificar a informação, eu posso esclarecer a informação e posso pedir que o órgão, a entidade que trata de comunicação social, imprensa e outros, né, veículos, portais de comunicação, né, retifiquem aquela informação, que excluam e coloquem uma nota proporcional dizendo: essa informação não é verdadeira. Senhores, a imprensa erra, a advocacia erra, a medicina erra, nós somos seres humanos, nós não somos inteligências artificiais, senhoras e senhores do júri. Então, muita calma nessa hora, né? Nós temos que ligar a lei, nós temos que olhar a lei do direito de resposta a o marco civil da internet, é o que disse o professor Leonardo Cisne. Né? Muito bem, vamos lá. Gestão de pessoas, né? Hoje nós temos que viver nas empresas com delinquentes informáticos, delinquentes da internet, de todas as idades. Né? Se eu não sou de uma seara política, eu sou de outra, eu sou apolítico, senhoras e senhores. As minhas opiniões, as opiniões que eu dou são totalmente desprovidas de paixão, são técnicas. Escrevi um artigo com o professor Clóvis, logo que se iniciou a discussão do ministro Sérgio Moro no STF, a sua suspeição e a validade das provas. Ninguém quer falar desse assunto, mas eu vou falar. Eu falo para vocês, com muita segurança, com muita transparência e com muito conhecimento de causa. O laudo da Polícia Federal não foi contestado. Ele diz que não há como saber se as provas coletadas são lícitas ou ilícitas, são verdadeiras ou falsas. Que são lícitas, são ilícitas. Por quê? Porque são ilícitas, porque elas foram adquiridas por um meio ilegal. Provas ilegais podem ser utilizadas no processo penal? Podem, devem e são utilizadas no mundo todo como princípio do contraditório da ampla defesa para beneficiar o réu. Não é que você está incorporando provas ilícitas, você está se valendo, enquanto réu, enquanto advogado de defesa, do princípio do contraditório da ampla defesa, e existe já jurisprudência do STF tratando dessa questão, senhores. O ministro Lewandowski disse: a prova é ilícita, mas eu reconheço o áudio e a voz das pessoas. Aí me falaram: muita calma nessa hora, porque o áudio pode ser fraudado. Pode. Os áudios ali podem ser falsos. Mas a Polícia Federal não diz que não são falsos e que também não diz que não são falsos. Que ela não tem meios técnicos de aferir se aquela prova é falsa ou verdadeira. E esse é um grande desafio que nós temos hoje na nossa sociedade, se não o maior de todos. As provas ilícitas, elas vão passar a ser incorporadas agora, como foram no caso do Sérgio Moro, de forma veemente, ou não. Ou seja, se eu produzir uma prova ilícita num processo e for para beneficiar o réu, vale? Vai passar a valer em todos os casos? Eu deixo essa pergunta não. Nós temos jurisprudência já consolidada no STF que permite o aproveitamento de prova obtida por meio irregular para beneficiar o réu, como garantia do princípio do contraditório e da ampla defesa. E provas técnicas são aceitas ou não são aceitas, dependendo da cadeia de custódia. Todos aqui conhecem o caso PC Farias, eu já contei centenas de vezes, em centenas de congressos, não vou contar de novo, né? Que as provas foram invalidadas porque você não sabia o caminho da prova, por onde essa prova passou. A família é uma organização complexa, esse é um novo desafio, se tornou mais complexa com as redes sociais. Os casamentos, as relações se tornaram mais complexas, agora com a recuperação de provas, com os equipamentos da XData e outros.
recuperação de provas, a indústria de recuperação de provas, ela deu um salto de 50 anos. Então, hoje, o sujeito ele faz teste de fidelidade empresarial, teste de fidelidade em casa, faz teste de fidelidade com o seu funcionário, porque ele assinou um termo ou pacto antinupcial de que pode recuperar as provas, pode recuperar arquivos dos celulares. Está no pacto antinupcial. Então, pode. Está no contrato de trabalho. Então, pode. As partes tornaram livre e consentidas a recuperação de dados. Ou uma parte fala, não, está aqui. Como muitas pessoas me entregam o celular, né, no escritório de advocacia, e falam, não, pode olhar tudo da procuração para o perito, está tudo certo. Só que não se imagina que tudo volta. Você que deu o seu celular na troca, meus parabéns e meus pêsames. Você acabou de entregar todas as suas informações para a operadora, para a Vivo, etc., que não te dá nenhuma garantia de que realmente tudo do seu celular foi deletado, porque não foi deletado. Né? Você deu na troca e você acabou entregando sua agenda, etc. Ah, como é que ele tem minha agenda? Como é que ele descobriu o telefone dos meus contatos? Simples, ele foi lá na operadora e pegou todos os seus contatos, estão lá na nuvem, lá, né? Amigos você escolhe, a família você tem. E grandes problemas das empresas familiares estão dentro do próprio núcleo familiar. Um outro desafio extremamente complexo. David Rock, ele traz para nós o modelo SCARF de relacionamento, um modelo que eu quero trazer para vocês, é internacionalmente reconhecido. Ele é um neurocientista. Estudem a obra de David Rock. Outro desafio, uma lei com... O Fabrício disse, trouxe um desafio para nós, eu não pude deixar de anotar. Nunca vi uma lei com tantas interpretações. Eu também não. Né? Eu também nunca vi uma lei com tantas interpretações. Né? O teste de modulação, trazido pelo Fabrício, brilhante, fantástico. Um teste de modulação e maturidade das empresas, do uso do algoritmo como controle de crédito, desmembramentos de proteção de fraude, o artigo 11 que ele trouxe, que é o gatilho, né, daquilo que se pode se sobrepor ao interesse dos titulares de dados, né. O Fabrício trouxe essa questão, o Renato Leite Monteiro também. Olha que fantástico. É um desafio, né, para nós analisarmos, né. Então, vamos lá. Falei da base legada, eu falei da base herdada, não vou redefinir. Né? Um desafio trazido pela doutora Denise está sendo um desafio da implantação da LGPD no judiciário, já que eu falei que o Hackathon Manaus, o desafio das Justecs, né, das Lautec Jus, né, como eu gosto de chamar, é justamente fazer essa intersecção, né? Judiciário e sociedade, atos de comunicações cada vez mais digitais e cada vez mais perfeitos. Atos de comunicação são Código de Processo Civil, são os atos internos dos tribunais, que definem os atos de comunicação da justiça com o jurisdicionado. Outro desafio, programa de sensibilização da doutora Denise nos tribunais, isso foi realmente um desafio, você sensibilizar, conscientizar os servidores da problemática da proteção de dados, da vulnerabilidade hoje que tem um desembargador, que tem um ministro hoje em relação à proteção à sua imagem, à sua honra, à sua própria base de dados pessoal nos tribunais. Né? Ela pode ser adulterada, manipulada, corrigida indevidamente, né? Em um mundo de crescente interconexões tão rápidas, há uma quantidade, é um desafio que é a quantidade, a melhoria da forma como as pessoas trabalham juntas, né? Esse é um grande desafio da era da informação, né? Como as gerações trabalham em conjunto, compreender os verdadeiros condutores do comportamento social humano na era digital, está se tornando cada vez mais urgente
né, uma limpeza e uma melhoria desse ambiente de trabalho. Eu trago para vocês assistirem Girls Experience. Tratam justamente da remoção de conteúdo, gravação indevida de dados, principalmente a temporada 3. É um filme forte, é 18 anos, a série, tem conteúdo erótico fortíssimo, mas tem um conteúdo ligado a revenge porn, pornografia de vingança, assédio sexual, assédio moral, o tema que a doutora Leila vai falar agora, que é o stalking, muito colocado na série toda você vai ver caso deepfake, a última série é deepfakes, é sobre deepfake, é fantástico, está na Amazon Prime, né? Agora, se prepare porque a série é forte, a série é fortíssima, tá? Desafio, política de mitigação de riscos, né? A criação do Comitê de Assuntos Cibernéticos independente, né? É um grande desafio, né? Eu já falei do David Dick, que estava à frente do seu tempo, a fala do The Guardian, o cérebro, né? E o estudo do cérebro, particularmente no campo da neurociência, desenvolvido por David Rock, diz que as nossas habilidades cognitivas elas às vezes se fortalecem, as nossas percepções cerebrais, e elas se enfraquecem também. Toda vez que é rompido o SCARF, status, certainty, autonomy, readiness and fairness. Se você quebrar uma dessas 5 cadeias, você provoca uma dor física na pessoa. Como funciona o modelo SCARF? Ao encarar uma determinada situação como ameaça, o cérebro e o sistema límbico, ele entra em um estado de defesa. A questão é que quando estamos com o sistema límbico no comando, pouco conseguimos usar o nosso córtex frontal. A área dedicada ao pensamento lógico e racional, ela se vai, né? Nós criamos insights negativos, né? Que não estão em sincronia, muitas vezes, com a realidade, mas sim com o nosso subconsciente. E como é importante a gente conhecer tudo isso, porque tudo isso vai passar a fazer parte da inteligência artificial, vai fazer parte dessa neuroconsciência que nós estamos criando a partir de nós mesmos. E nós somos extremamente falhos e temos uma visão, muitas vezes, da ética extremamente distorcida, né, do que ela realmente é. Né? Até porque a consciência ética coletiva, o tecido social, ele se transforma em camadas com o passar do tempo. Né? Ao trabalhar mais com o córtex frontal, nós nos tornamos mais produtivos, conseguimos enxergar as coisas como elas realmente são, mas nós precisamos estar na zona de conforto. Nós precisamos estar bem com o nosso eu, com as gerações, com o ambiente de trabalho. Eu não posso ir trabalhar revoltada ou revoltado, porque eu sei que o meu chefe vai me assediar todos os dias, ou que eu trabalho num ambiente extremamente masculino, machista. Nós precisamos, se o mundo fosse governado pelas mulheres, ele seria um mundo extremamente melhor, mais justo, mais carismático, mais alegre, né? O homem é um desastre no comando, né? A começar por essa questão do assédio moral, do stalking, né? Isso é um horror, né? Não gosto nem de falar, né? Então, 5 necessidades básicas que nós temos. Status, todo ser humano tem que ser tratado, gosta de ser tratado de forma igualitária, e ver os desiguais ser tratados de forma desigual. Isso é o status, né? Status é que todo ser humano tem a necessidade de entender e saber a sua posição num grupo social. Qual que é a minha posição? As pessoas precisam ser valorizadas e respeitadas. O modelo de feedback implementado em grandes organizações foi observado como uma arma contra essas necessidades, ou seja, são questões que desvalorizam os colaboradores, reduzindo a produtividade. Né? O David Rock criou um modelo de connect, para você se conectar com as demais
cadeias produtivas da sua empresa, a qual visa qualificar essas conversas internas em feedbacks de produção e harmonização do status dentro de uma organização. Exemplo, eu tenho 5 diretores. Eu dou um carro importado para 4 diretores e um carro nacional para o 5º diretor, diretor de compliance. Justo diretor de compliance. Você gerou um desequilíbrio no status, porque todos são diretores. Então, você tem, em tese, dar o mesmo celular, o mesmo veículo, porque senão você tem uma quebra. Você gera uma dor física naquela pessoa. Olha, o celular que a diretoria me deu, um iPhone, sei lá, eu não tenho um iPhone, né? Só quem tem iPhone é a doutora Leila. Eu pedi para ela, de Dia dos Namorados, ganhar um iPhone, mas eu já soube que não vou ganhar. Bom, certeza. É fundamental que as pessoas trabalhem com seu status de certeza contemplado. Autonomia. As pessoas têm que ter um mínimo de autonomia. Relações. O status de pertencimento nas relações. Eu preciso me sentir, ter o senso de pertencer. A maior causa da corrupção no mundo é porque as pessoas não têm senso de pertencer. Por que na Polícia Federal o índice de corrupção é quase 0? Por quê? Porque foi criado um ambiente de senso de pertencer. Eu pertenço à Polícia Federal, uma organização justa, sólida, que combate o crime, não realiza o crime. Na OAB, nós temos também muito forte esse senso de pertencer, nas OABs. Foi uma pesquisa feita, inclusive, na campanha do nosso presidente Durso, que eu rendo as minhas homenagens, né? Rendo minhas homenagens também ao nosso ex-presidente Marcos da Costa, nosso presidente atual, Caio Augusto, que justamente a OAB, ela conseguiu desenvolver no advogado esse senso de pertencer, principalmente na gestão Durso, que é muito importante. É o que o Leonardo tem na gestão da presidente Grace, né, perdão, que o Aldo tem na gestão da presidente deles, é o que o Leonardo Cisne tem, a doutora Sandra Villari tem com o atual presidente, o doutor Horn. Me perdoem se eu falei mal, falei errado o sobrenome, eu guardo muito o sobrenome das pessoas. Justiça, né, todos nós temos que ser tratados com justiça, né? Então, de acordo com a pesquisa da McKinsey, né, existem 5 categorias principais pelas quais as empresas devem começar a fim de melhorar as suas chances de realizar mudanças digitais importantes. Vou deixar essa pesquisa para vocês. Eu já estourei meu tempo. Eu queria agradecer muito o convite dos meus queridos alunos para co-realizar mais uma vez esse evento com vocês. Doutor Leonardo, eu estava olhando a nossa base de dados, eu vou passar para o senhor depois. Foram 4 edições do Congresso Nacional de Direito Digital em São Paulo. Eu tenho um link das 4 para o doutor depois, realmente eu estava certo. Nós fizemos uma edição em 2017, duas edições em 2018, perdão. Então, nós fizemos 3 edições em São Paulo. Vocês fizeram nós fizemos um Congresso Nacional em paralelo, que, na verdade, acabamos não se computando, mas eu te mando os 4 links, e vocês, de forma segura e certeira, fizeram o 3º e o 4º. Esse seria o 6º. É que nós contabilizamos na história de forma um pouco diferente, mas está ótimo, assim, porque daí nós contamos o evento de 2018, teve um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Ficam 3, mas esses 3 a gente equivale a 2. Eu entendo que houve essa confusão realmente, mas eu vou lhe mandar, você falou pela ordem, né? Pela ordem, eu vou te mandar todos os links para você verificar. A história se torna complexa, às vezes, mas eu te mando todos os links de todas as edições que nós fizemos em São Paulo. Minha gratidão, doutor Leonardo Cisne, pela oportunidade, doutor Cleobert, doutor Aldo. Nada disso aos juristas, o Wilson, meu querido amigo fraterno, nada disso estaria acontecendo
sem todos vocês estarem aqui. Ó, o Wilson apareceu aqui agora, minha homenagem aos juristas, né, onde eu faço parte da Juristas Academy, como um dos acadêmicos da Jurista Academy, com muito orgulho, assim como o Wilson integra como um dos acadêmicos da Digital Law. Muito obrigado. Ô, Cori, mas você tem que falar um pouco agora lá dos cursos também, né? Ah, sim, vou aproveitar. Nós temos um curso com a Juristas Academy, um curso que ele é muito voltado à dialética, ao discurso dialético, uma discussão entre dois professores. Então, eu fico de 8 a 10 horas com o Dr. Emerson Predolin num debate tratando, falhou aqui, um debate com o Dr. Emerson Predolin, debatendo questões pontuais e práticas da lei de proteção de dados. Eu convido todos vocês a se inscreverem no nosso curso do Juristas Academy. Todos vocês vão estar recebendo um convite, né, para justamente, caso queiram participar todos estão recebendo o link aí do curso, e faço um convite para vocês. E nós vamos ter um congresso também de insolvência. Tivemos algum problema técnico lá com o professor Coriolano. Você saberia falar dos cursos, Wilson? Só para a gente finalizar. Você saberia falar dos cursos para complementar a fala dele? Pronto, a gente tem um curso lá sobre LGPD, né? É um curso prático. É o direito... É um curso curso LGPD direto ao ponto. E também tem outro também, mas é filosófico, em que ele fala sobre a atuação do profissional na era digital também, que é muito interessante também. Os links já foram enviados para todos via Simpla e também aqui no chat também. Não deixe de conhecer, viu, pessoal? E contamos com a participação de todos vocês. A gente vai aqui encerrar aqui agora, que a gente já tem que ir para o outro painel, que é o de encerramento, né, Aldo? Isso mesmo, da doutora Leila. Palestra de encerramento. Então tá, até mais, doutor. Perfeito. Até já, Obrigado, vamos lá. Pessoal.